Sejam bem-vindos à nossa unidade 6. Nessa unidade, trataremos sobre barras solicitadas axialmente. Bom, mas o que significa solicitação axial? Significa que temos um carregamento, ou seja, forças, na direção axial da barra, isto é, na direção do eixo da barra, tá bom? Bom, e onde a gente pode encontrar esse tipo de problema? Podemos encontrar em treliças. As barras de treliça são exemplos de barras solicitadas axialmente. Podemos ter, barras solicitadas a tração e a compressão, como já estudamos em estática. Já discutimos também como encontrar as tensões nesse tipo de estrutura, as tensões em barras solicitadas axialmente. Vimos que elas ficam solicitadas por tensões normais. Aprendemos a calcular as tensões normais médias, E que nesse caso específico, as tensões normais médias são equivalentes às tensões em qualquer ponto da seção transversal. Então, a tensão média é igual à tensão local. Nosso foco agora nessa unidade é calcular os deslocamentos em barras axialmente carregadas. Bom, a determinação dos deslocamentos nessas estruturas, nessas barras, permite uma interessante aplicação estrutural. Essa está relacionada à determinação dos esforços em estruturas hiperestáticas. Tá? Esse método nos permitirá determinar as reações de apoio quando essas reações não puderem ser obtidas apenas com o uso das equações de equilíbrio. Vamos estudar também nessa unidade o efeito de tensões térmicas. Bom, então temos muito trabalho pela frente. Vamos lá? Roda a vinheta! Para iniciar nossos estudos, considere uma barra prismática, como essa apresentada na figura. Vamos denominá-la prismática porque a sua geometria, a seção transversal, não varia ao longo do seu comprimento, Além disso, vamos aplicar nessa barra uma força axial de tração. Vamos considerar que a barra se deforma elasticamente quando submetido a essa força P. De fato, a ação da força P provoca deformação, uma vez que os pontos da barra se deslocam alterando suas posições relativas iniciais. Para caracterizar de modo simples a deformação resultante, parte-se de uma hipótese sobre o campo de deslocamento. Sempre que a gente falar sobre essas hipóteses sobre o campo de deslocamento, vamos chamar de hipótese cinemática. Uma hipótese cinemática plausível, neste caso, afirma que os deslocamentos sofridos são tais que o eixo da barra continua reto e as seções transversais, inicialmente planas, permanecem planas e ortogonais ao eixo deformado, como pode ser visto aqui na figura ao lado, onde as linhas transversais indicam seções genéricas que continuam planas e perpendiculares ao eixo deformado. Essa hipótese tem comprovação experimental. Porém, nas seções próximas à extremidade da barra, aonde se dá a aplicação da força concentrada e se realiza a vinculação, são observadas distorções. Observe a figura. Podemos observar, então, que o carregamento distorce as linhas localizadas perto da carga e perto do apoio. Porém, as linhas localizadas longe da carga e do apoio permanecem retas. Então, vamos, para exemplificar isso, mostrar um modelo físico que indica exatamente isso para a gente. Vamos ver o vídeo? Vamos fazer esse breve experimento com um modelo físico para tentar reproduzir o que o princípio de Saint-Venant mostra para a gente.
Então, para isso, vamos considerar esta espuma aqui, que vai representar para a gente uma viga, né? E a gente tem uma grade aqui com linhas horizontais e verticais. Então, aqui é o eixo longitudinal da viga, né? Temos outras linhas longitudinais e temos várias linhas aqui transversais que indicam várias seções transversais desta viga. Bom, vamos aplicar nessa viga forças concentradas nas duas extremidades. Eu vou aplicar duas forças de compressão nas extremidades. Então, aqui nas duas extremidades, no centro dela, eu vou apertar e vou, então, introduzir duas forças de compressão. Observe o que nós temos. Na região de introdução da carga, as linhas que eram originalmente perpendiculares ao eixo da viga ficam deformadas. Eu tenho ali uma região de perturbação. Mas no centro da viga, distante do ponto de aplicação de carga, as linhas inicialmente perpendiculares ao eixo da viga permanecem perpendiculares, indicando, portanto, que seções inicialmente planas permanecem planas em relação ao eixo deformado. Então, o princípio de Saint-Venant mostra para a gente que regiões suficientemente afastadas do ponto de introdução de cargas localizadas não são afetadas pela maneira como a carga é introduzida. Bom, vimos ali no experimento, que realmente a hipótese cinemática é válida. Na região mais do interior, nós temos as linhas que continuam retas, ou seja, indicando seções planas e ortogonais ao eixo inicial da barra. Bom, com relação às deformações, sempre podemos associá-la às tensões do interior da barra. Assim, a variação na forma da deformação do objeto indica também uma variação no campo de tensões. Então, vamos observar isso nessas figuras que eu vou apresentar aqui ao lado. Bom, observa-se então que a distribuição das tensões ela é mais uniforme na seção transversal, quanto mais longe do ponto de aplicação de carga. Então, vamos fazer algumas seções aqui, ó. Então, nessa primeira seção, a seção AA, a tensão tem uma distribuição não uniforme na seção transversal e apresenta uma concentração maior no centro da seção, no ponto onde é aplicada a força P. Já na seção BB, que é um pouquinho mais distante, do ponto de aplicação da carga, a tensão também é um pouco mais uniforme. E finalmente, na seção CC, a tensão atinge um valor mais uniforme, perfeitamente uniforme, quando está suficientemente distante da extremidade. Então, assim, a gente pode considerar uma distribuição uniforme, e utilizar o conceito da tensão média já estudado. Então, a gente vai ter aí, ó, a tensão média igual à tensão local, tá? Então, à medida que a zona de análise se afasta da região de aplicação das ações externas, as tensões e deformações tendem a apresentar variação constante. Essa distância exata, a partir de qual ponto isso acontece, a partir de qual ponto não há perturbação, não é foco do nosso estudo aqui. Vamos assumir aí como parâmetro prático que as tensões e deformações tornam-se uniformes a partir de uma distância igual à maior dimensão da superfície onde são aplicadas as ações externas. Bom, mas como que a gente leva em consideração esse pequeno inconveniente de ter essas deformações locais, essas perturbações locais? Este inconveniente é causado pela própria natureza da força concentrada e pode ser admitido, contornado, admitindo-se a validade do princípio de Saint-Venant. Então, o que é isso? O que é o princípio de Saint-Venant?
Esse princípio afirma que perturbações provocadas por forças concentradas ou restrições de vinculações são de natureza localizada e não se propagam para o interior do meio. Assim, ao longo da maior parte da barra, tudo se passa como se a força estivesse sendo aplicada com uma distribuição uniforme sobre a seção. Portanto, no estudo que iremos desenvolver, vamos desconsiderar as perturbações de contorno e a hipótese cinemática inicial poderá ser aplicada em toda a barra. Então, considerando a validade do princípio de Saint-Venant, pode-se ainda constatar que tanto a tensão quanto a deformação, produzidas em pontos suficientemente distantes das regiões de aplicação do carregamento, serão as mesmas, independente de como a carga é aplicada, desde que, essas cargas aplicadas tenham a mesma resultante e sejam aplicadas na mesma região do corpo. Em outras palavras, para os sistemas de forças estaticamente equivalentes, a distribuição das tensões em regiões afastadas da localização das cargas apresenta ser uniforme e de mesmo valor. Então, vamos exemplificar com algumas figuras. Então, veja aqui na figura ao lado. Eu apliquei, no primeiro momento, uma força P e no segundo momento eu apliquei duas forças com o valor igual P sobre 2, que são aplicadas simétricas aí na nossa barra fictícia. O que nós vamos observar? Numa seção, CC, suficientemente afastada do contorno, a tensão será uniforme e terá o mesmo valor nas duas situações. Então, vamos lá. Vamos dar início à formulação do problema de cálculo do deslocamento em estruturas carregadas axialmente. Bom, o primeiro passo na formulação dos problemas é sempre a gente deixar bem claro quais são as hipóteses adotadas. Então, vamos lá. Bom, primeira hipótese, continuidade do material. Segunda hipótese, o material é homogêneo, isotrópico, com comportamento elástico e linear. Vamos considerar também que estamos trabalhando com pequenos deslocamentos e pequenas deformações. A hipótese cinemática, sempre importante da gente estar claro qual é, Então, de acordo com a nossa hipótese cinemática, a barra pode sofrer um alongamento no caso de solicitada tração ou um encurtamento no caso de solicitada compressão. Em qualquer caso, as seções transversais inicialmente planas devem permanecer planas, que foi o que a gente acabou de ver. Bom, então, para essa formulação, vamos considerar aqui a barra prismática. Lembrando, que é uma barra prismática porque a seção transversal, a área da seção transversal é constante ao longo de todo o seu comprimento. Essa barra possui comprimento igual a L, Aplica-se no eixo uma força F de tração nesta barra. Como já vimos, o diagrama de esforços solicitantes para essa barra é constante e tem o valor de F para todo o comprimento da barra. Por imposição de um engaste, nesse caso, os pontos da seção A, então se eu considerar o eixo X com origem aí, X igual a 0, não se movimentam e os demais pontos das seções transversais se deslocam em relação a essa posição fixa. Então, os pontos se deslocam em relação à seção A. Após o processo de deformação, os pontos da seção B, eles vão passar para uma nova posição, uma posição B', resultando em um alongamento ΔL. Considerando um elemento infinitesimal dx, como indicado aí, pode-se considerar que ele sofra um alongamento ΔX, de modo que a deformação específica longitudinal para a área elementar é epsilon igual a ΔX dividido por dx, de acordo com o que a gente aprendeu nas unidades anteriores.
Como vimos também nas unidades anteriores, a tensão normal pode ser obtida por meio da equação sigma igual a N dividido por A, onde N é o esforço normal. Bom, então, como por hipótese se trata de um material elástico linear, vale também a lei de Hooke, que está indicada aí para vocês. Então, se a gente fizer a substituição da tensão, né, e deformação na lei de Hooke, a gente chega nessa equação indicada aí. Então, o que a gente fica? N dividido por A é igual a E, que é o módulo de elasticidade, vezes delta dx, dx. Né? Então, rearranjando isso, eu fico com delta dx igual a N dividido por E vezes A dx. Então, o deslocamento de uma seção genérica S, que está distante a uma distância x aí da extremidade, é ΔL função de x. E para obtermos, devemos integrar a expressão até o comprimento x. Então, fazendo isso, aplicando aí, né, a integral, nós chegamos a essa equação. Então, chegamos à equação ΔL de x, né, onde x é a posição que a gente está interessado, é igual à integral de 0 até x de n dividido por e vezes a dx. Bom, se nós considerarmos um trecho onde a gente tem o esforço normal constante e a gente tem também a área constante e o módulo de elasticidade constante, toda essa parte pode sair para fora da integral. Então, a gente chega a essa equação indicada aqui embaixo. Devemos prestar atenção que se trata de um deslocamento relativo entre duas seções transversais. Né? Esse x é a distância relativa entre duas seções transversais. Como eu disse para vocês, né, a gente só colocou para fora da integral o valor de n, né, do esforço normal, porque ele é constante. Então, essa última equação indicada aí, ela só é válida nos trechos onde eu tenho normal, módulo de elasticidade e áreas constantes. Então, a gente pode fazer análise por trecho. Se algum desses parâmetros variar, é preciso considerar um novo trecho. Outra informação interessante é que o produto EA, né, o produto entre o módulo de elasticidade e a área da seção transversal, é denominado rigidez axial. Então, vamos verificar alguns exemplos. Vamos primeiro para esse exemplo teórico indicado aqui, ó. Então, se trata de uma barra novamente engastada em uma das extremidades, né, e livre na outra. São aplicadas duas forças axiais, uma força axial aí de 30 kN no ponto B, né, na seção B, e uma força de 10 kN no ponto C. Bom, o deslocamento na seção A é nulo em razão do engastamento fixo. Os pontos das demais seções se movimentam em relação a essa posição fixa. Para calcular os deslocamentos, podemos considerar a equação desenvolvida agora, né, sempre que tivermos trechos com esforço normal, módulo de elasticidade e área constantes. Pela equação, podemos obter o deslocamento relativo entre duas seções. Por exemplo, o deslocamento longitudinal da seção B em relação aos pontos da seção A. Como a seção A tem deslocamento nulo, nesse caso nós teríamos o próprio deslocamento do ponto B. Assim, pode-se escrever que ΔL de AB é igual ao próprio ΔL de AB igual a 3 metros, pois nesse caso a distância x é a distância entre A e B. Tá? Bom, a seção C segue a mesma lógica. Então, a gente teria aqui que colocar que o ΔL de AC é igual ao ΔL de C menos o ΔL de A. Como a seção A tem deslocamento nulo, é o próprio deslocamento do ponto C.
Entretanto, não podemos aplicar a equação desenvolvida para o trecho AC. Por quê? Pois nesse trecho o esforço normal não é constante, já que tem uma força concentrada em B. Então, a equação é aplicada nos trechos que tem normal, módulo de elasticidade e área constante. Assim, podemos aplicar a equação para o trecho AB e para o trecho BC. Então, vamos considerar dois trechos, o trecho AB e o trecho BC, pois os pontos da seção C se deslocam em relação à seção B e à seção A. Então, como está indicado aí, para a gente conseguir obter o ΔLC, a gente vai ter que calcular o ΔLAB mais o ΔLBC. A gente não pode fazer direto, porque o valor do esforço normal varia e essa equação não é válida. Então, vamos aqui, para mais um exemplo teórico. Nessa barra que está indicada aqui ao lado, olha só, o que a gente tem nessa barra? A gente tem, que nem a área é constante, nem o módulo de elasticidade é constante ao longo dos trechos. Além disso, olhando para o diagrama de esforço normal, nós vemos também que ele não é constante ao longo de toda a barra. Então, para aplicar a equação desenvolvida, o que a gente tem que fazer? Buscar trechos onde eu tenho normal, esforço normal constante, módulo de elasticidade constante e área constante. Então, é isso que foi feito aqui embaixo. Para conseguir calcular qual que é o deslocamento do ponto E, da seção E, então o ΔLE, o que a gente precisa fazer? O ΔLE é igual ao ΔL de E em relação a A, uma vez que A é um ponto fixo devido ao engaste. Para calcular, o que a gente faz? A gente vai somar os deslocamentos ao longo das seções aí, que a gente consiga calcular tendo E, A e N constante. Então, ficou ΔLAB mais ΔLBC mais ΔLCD mais ΔLDE. Então, a gente teve que dividir aí em 4 trechos. Então, quando vocês forem resolver os exercícios, prestem atenção nisso. A equação só é válida quando eu tenho esforço normal, módulo de elasticidade e área constantes. Outra situação que vocês podem encontrar nos exercícios são barras sujeitas à ação do peso próprio. Então, vamos lá, vamos considerar essa situação. Então, de novo, considere aqui a nossa barra. Essa barra está solicitada apenas pelo efeito do peso próprio e ela é constituída por um material que tem peso específico gama. Então, o peso específico, ele é obtido fazendo o peso da barra dividido pelo volume, Então, o peso que eu chamei aqui pela letra P, o peso próprio pode valer igual a gama vezes a área, que eu chamei de A, vezes o comprimento, que eu estou chamando de L. Para obtermos as tensões e deslocamentos, nós temos que encontrar os esforços solicitantes. E antes de encontrar os esforços solicitantes, a gente parte de obter as reações de apoio. Então, o nosso primeiro passo é desenhar o diagrama de corpo livre dessa barra e encontrar a reação de apoio. Bom, então fazendo isso, apenas uma reação de apoio surge, uma reação longitudinal, que eu chamei aqui de V por estar na vertical, VA igual a gama vezes A vezes L. Então, essa é a reação de apoio. Bom, e aí para encontrar os esforços solicitantes, como é que a gente fazia? Temos que aplicar o método das seções. Então, a gente faz um corte fictício para obter o esforço solicitante. Então, fizemos um corte fictício numa posição genérica S, que está a uma distância x da extremidade A. Com isso, a gente consegue obter o esforço normal N igual a gama vezes A vezes L menos x, onde gama é o peso específico e A é a área da seção transversal. Bom,
Tendo isso em mente, como é que a gente calcula a tensão normal? A tensão normal é calculada por N dividido por A. Então, é só aplicar isso na equação. Então, a gente pega lá o valor de N, né, o valor de esforço normal obtido, e substitui na equação. Então, chegamos que sigma, que é a tensão normal, é igual a gama vezes L menos X. O deslocamento axial, né, é um outro ponto importante para a gente calcular. Para isso, nós usaremos a mesma equação, porém agora com a força normal não mais constante, com uma força normal que varia linearmente com x, como mostrado aqui na equação. Resolvendo essa equação, vamos ver que a lei de variação do deslocamento agora é uma função do segundo grau.